Fala galera, Laerte Viana na área. Poucas lutas em 2025 no UFC criaram um hype tão grande quanto o Dricus du Plessis versus Khamzat Chimaev. Desde que esse duelo foi anunciado, a disputa de cinturão do peso médio nesse card em Chicago, o UFC 319, a expectativa era máxima e não à toa, né? Não era apenas uma luta valendo o cinturão que estava em jogo, era principalmente uma resposta para tantas dúvidas que tínhamos. Dois estilos completamente diferentes e personalidades que mexem com o público. Chimaev, para vocês terem uma ideia, o hype em cima do rapaz é tão grande, mas tão grande, que nessa semana ele bateu a incrível marca de 10 milhões de seguidores no Instagram, o único lutador na história a ter conseguido atingir essa marca sem sequer entrar numa disputa de título ainda. Falar sobre sua qualidade técnica é chover no molhado, ninguém em sã consciência contesta o valor absurdo do cara, a invencibilidade, a maneira que atropela todo mundo fala por si. Porém, a questão era exatamente essa, apenas a técnica seria o suficiente para desvendar esse quebra-cabeça chamado Dricus du Plessis, também conhecido como o jogo mais feio da história do UFC. O bicho é tão esquisito ao ponto de ser difícil de ser decifrado. Transformou o jeitão diferente em eficiência e bateu os 9 homens até então que tinham cruzado seu caminho no UFC, 4 contra ex-campeões e 3 em disputas de título. Dá pra dizer que escreveu até aqui o reinado mais improvável da história recente da empresa. E com muitos méritos, diga-se de passagem. E é justamente esse contraste absurdo entre os dois que fez com que a luta fosse tão aguardada, tão misteriosa. Será que o ímpeto, a agressividade, a contundência inicial do Chimaev seria o suficiente para superar a frieza do Plessis? Ou não, o campeão iria superar a tempestade, o caos inicial e com a disciplina de sempre, a consistência e o seu jeitão estranho, eu diria único e peculiar, falaria mais alto mais uma vez? Ufa, tivemos a resposta. Com 10 segundos, Chimaev já tinha aplicado a primeira queda, caiu num crucifixo invertido, ficou batendo por cima, prendeu o braço do du Plessis, que tentava fazer o upa, explodir para sair de baixo, mas o lobo nem se mexia. 5 minutos iniciais de um completo amasso. No intervalo do round, para quem achou que de repente o Chimaev poderia cansar, a câmera focou nos dois. Ele estava inteirão, o du Plessis estava com a cara de desespero. Desespero que aumentou com 12 segundos do segundo assalto, porque foi o tempo necessário que o checheno precisou para novamente estar nas costas. Me chamou a atenção que o Chimaev não tentava evoluir nas posições, ele apenas controlava por cima e soltava um ou outro golpe para ir pontuando. Du Plessis a mesma coisa, não se desesperava para tentar levantar de qualquer maneira. Também não queria dar brechas para o lobo avançar, parecia que o plano era justamente sobreviver na esperança do Chimaev cansar, porque ali na troca de força, no jogo de isometria, estava sendo completamente anulado. Só que para o seu azar, isso não aconteceu. O terceiro, quarto e quinto round foram exatamente o mesmo monólogo, com exceção dos últimos segundos da luta em que o du Plessis até tentou esboçar uma reação, mas não deu tempo de nada. A verdade é que foi um completo domínio, monólogo total, extrema facilidade, a vitória do agora novo campeão peso médio do UFC. Eu sei que muitos vão falar que a luta foi um porre, chata de assistir, sem grandes emoções, mas ainda assim a gente precisa reconhecer e valorizar como o Chimaev é 100% efetivo no jogo dele. E detalhe, dessa vez sem qualquer tipo de brecha do cansaço que já tinha apresentado em outras lutas. 100% de gás, chegou no quinto round inteiro, melhor. E agora, sem esse ponto fraco para ser exposto, essa notícia é um verdadeiro pesadelo para todo o restante da categoria. E o detalhe importante, ele bateu o recorde de golpes significativos em uma única luta na história do UFC, 510. Também bateu o recorde de maior tempo de domínio numa luta agarrada, mais de 21 minutos, e se tornou o 8º lutador na história do UFC a se tornar campeão, chegar no topo do mundo de maneira invicta. É simplesmente bizarro o domínio absoluto que esse cara impõe, ele consegue vencer sem sofrer qualquer tipo de risco. Não tem como não admitir que se trata de um animal diferente. Portanto, a pergunta que eu deixo é bem simples. O que falta para alguém dar o braço a torcer para ele? O que falta ele fazer para se convencerem de que é um campeão legítimo? E digo mais, quem vai parar esse cara? Tem algum nome na elite do peso médio que a gente pode apontar e falar tem o jogo perfeito para ser o antijogo do Chimaev? Eu vou fazer uma resenha neste domingo falando um pouco mais sobre agora o novo reinado do lobo, então fiquem ligados. Além dele, tivemos outros destaques importantes no UFC 319. A aguardada estreia de Aaron Pico não foi nada boa para o ex-Bellator. Ele até lutou bem, deu um calor inicial em Lerone Murphy, mas foi surpreendido com uma cotovelada giratória ainda no primeiro round, idêntica à aplicada por Carlos Prates,
e caiu completamente apagado. Estreia amarga para o garotão americano. E por falar em ex-Bellator, o Michael Page bateu Jared Cannonier por decisão unânime e conquistou seu terceiro triunfo em 4 lutas no Ultimate, o segundo seguido na divisão dos médios. Na próxima semana ele entra oficialmente como top 10 do ranking. Dá para empolgar com ele na nova categoria? Destaque também para o estreante Paysandu Surkaev, que foi contratado na última terça-feira via Contender Series e conquistou hoje sua primeira vitória no UFC com uma finalização no segundo round. 2 vitórias em 4 dias, nada mal, hein? Que semana para o russo. Mais um nome interessante chegando para a gente ficar de olho no peso médio. Só lembrando que para falar sobre Carlos Prates versus Geoff Neal e os outros brasileiros que entraram em ação, tá tudo no primeiro vídeo que eu soltei nessa madrugada, já tá no ar. Assim que acabar esse aqui, vocês clicam para conferir também. Aqui, quero saber o que vocês acharam da luta principal do UFC 319, do resultado final nessa disputa de cinturão do peso médio. Foram pegos de surpresa ou já esperavam? Qual é o resumo, quais são as opiniões de vocês a respeito da luta que acabamos de ver, Dricus du Plessis versus Chimaev? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de, por favor, não custa nada, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal pra gente continuar crescendo, porque eu preciso dessa moral de vocês para o YouTube entender que apoio e entregar para mais pessoas. Fiquem ligados, domingo vamos ter conteúdos, nessa segunda semana vai ser cheia, como já estão acostumados. Tamo junto.